Você já se perguntou por que existe tanta maldade direcionada especificamente contra você? Por que parece que há uma força invisível trabalhando incansavelmente para destruir sua vida, seus sonhos, sua família? A resposta vai chocar você e, ao mesmo tempo, libertá-lo de uma vez por todas. Existe um ódio ancestral sendo direcionado contra você neste exato momento. Um ódio que não começou quando você nasceu, mas que existe desde antes da fundação do mundo. E hoje você vai descobrir a verdade que tem sido escondida de você. Vamos voltar ao início de tudo. Antes de existir tempo, antes de existir espaço, antes de você sequer sonhar em existir, havia um ser de luz chamado Lúcifer. Ezequiel capítulo 28 nos revela que ele era o querubim ungido para proteger, perfeito em seus caminhos, coberto de pedras preciosas, caminhando no meio das pedras de fogo. Mas algo aconteceu. Isaías capítulo 14 nos mostra o momento exato em que tudo mudou. Lúcifer olhou para o trono de Deus e disse 5 vezes: "Eu subirei." Ele queria ser como o Altíssimo. Ele queria adoração. Ele queria o que pertencia exclusivamente a Deus. E então Deus fez algo que Lúcifer jamais esperava. Em Gênesis 1:26, Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Você compreende o que isso significa? Deus deu a você o que Lúcifer tentou roubar pela força. Enquanto Lúcifer se rebelou para tentar ser como Deus, Deus voluntariamente criou você à sua imagem e semelhança. Você recebeu de graça o que o diabo tentou conquistar através da rebelião. E isso o enfurece de uma forma que você nem pode imaginar. Mas a coisa fica ainda mais profunda. Salmos 8, versículos 5 e 6 revelam algo extraordinário. Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Você foi coroado com glória e honra. Você recebeu domínio sobre toda a criação. Você foi feito para reinar. E aqui está o que mais dói em Satanás. Hebreus 2, versículo 7, nos mostra que fomos feitos um pouco menor que os anjos, apenas temporariamente. Através de Cristo, nossa posição é superior à dos anjos. Pense nisso. Satanás era o mais belo dos anjos, e mesmo assim, você foi criado com uma posição mais elevada que a dele. Você foi feito para ter comunhão íntima com Deus, algo que nem mesmo os anjos experimentam da mesma forma. Você foi criado para ser filho? Não, servo e tem mais. 1 João 3,2 diz: somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Você não foi criado apenas para ser como Deus. Você foi destinado a se tornar ainda mais semelhante a ele. Agora, você entende por que Satanás te odeia tanto? Cada vez que ele olha para você, ele é lembrado do que perdeu. Cada vez que ele vê sua face, ele vê a imagem de Deus que ele tentou usurpar. Cada vez que você ora, cada vez que você adora, cada vez que você vive em retidão, você está exercendo a autoridade que deveria ser dele, mas aqui está onde muitos de vocês estão vivendo em derrota. Vocês não conhecem quem vocês são. Vocês estão vivendo como mendigos, sendo filhos do rei. Vocês estão aceitando migalhas quando têm direito ao banquete real. Satanás trabalha dia e noite para que você não descubra sua verdadeira identidade. Ele sussurra mentiras em seu ouvido. Você não vale nada. Você é um fracasso. Deus não te ama. Você nunca vai conseguir. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que no momento em que você descobrir quem realmente é, o jogo acaba para ele.
Romanos 8:17 declara: "E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo." Você é herdeiro de Deus. Tudo o que pertence ao Pai pertence a você também. Que revelação poderosa! Mas tem uma verdade ainda mais profunda. Efésios 1:4 nos revela que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Isso significa que antes de Satanás sequer pensar em se rebelar, Deus já tinha você em mente. Sua existência não foi um acidente. Você foi planejado, desejado, escolhido pessoalmente pelo Criador do universo. E aqui está o golpe final contra Satanás. 1 Coríntios 6:3 diz que nós julgaremos os anjos. Você leu certo. Você, que Satanás tenta convencer que é insignificante, foi destinado por Deus para julgar os anjos, incluindo ele mesmo. Agora entende por que há tanta guerra contra você, porque seus relacionamentos são atacados, porque suas finanças são atacadas, porque sua saúde é atacada, porque sua mente é bombardeada com pensamentos negativos, porque Satanás sabe quem você é, mesmo quando você não sabe. Mas chegou a hora de você despertar, chegou a hora de você parar de viver como vítima e começar a viver como vencedor. Chegou a hora de você exercer a autoridade que Deus te deu desde o princípio. Jesus, em Lucas 10:19, disse: "Dou-vos poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Esse poder não é para alguns escolhidos. Esse poder é seu. Essa autoridade é sua. Essa vitória é sua. Satanás não pode fazer nada contra você que você não permita. Tiago 4:7 é claro: "Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós." Ele não pode ficar na presença de alguém que conhece sua verdadeira identidade em Cristo. Você precisa entender que cada dia que você acorda está declarando vitória sobre o reino das trevas. Cada respiração sua é um lembrete para Satanás de que ele perdeu. Cada oração sua abala o inferno. Cada louvor seu traz o céu à terra. Pare de viver com medo. Pare de aceitar derrota. Pare de acreditar nas mentiras do inimigo. Você é filho do Altíssimo. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. O ódio de Satanás contra você é a prova da sua importância no reino de Deus. Quanto maior a guerra, maior o seu destino. Quanto mais intenso o ataque, maior a sua unção. Quanto mais ele tenta te destruir, maior é a ameaça que você representa para o reino dele. Levante-se, tome posse da sua herança, exercite sua autoridade, porque você não é quem o diabo diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. E ele diz que você é seu filho amado, em quem ele tem todo o prazer. O tempo de viver derrotado acabou. O tempo de viver na sua verdadeira identidade começou agora. E quando você viver como quem realmente é, o próprio inferno tremerá diante de você. E para finalizar, preciso que você entenda uma verdade absoluta que as Escrituras declaram sem sombra de dúvidas: não há outro como o nosso Deus. Isaías 46, versículo 9 proclama: "Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim." Deuteronômio 4:39 confirma: "Hoje, pois, saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há outro." E em Isaías 45, versículos 5 e 6, ele mesmo declara: "Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro." Quão grande é o nosso Deus! Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra com o sopro da sua boca.
Diante dele, todas as nações são como um pingo que cai do balde, como um grão de pó na balança. Ele é tão grande que os céus dos céus não o podem conter. Ele é tão poderoso que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é tão sábio que seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, como os céus são mais altos que a terra. E este Deus magnífico, este Deus incomparável, este Deus único e todo-poderoso te escolheu como seu filho. Que privilégio indescritível, que honra imensurável. Verdadeiramente, quão grande é o nosso Deus.